Olá, boa noite a todas as pessoas, como estão? Boa noite, Marjorie, tudo bem? Noite. Hoje estamos aqui para compartilhar bastante conhecimento com vocês, né, nessa nossa live aí sobre compostagem. O Marjorie preparou um conteúdo cheio, né, de informações ali para a gente estar dando início nesse processo, né? Eu sou a Renata, faço parte do CORDS. Vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês. O que é o CORDS, né? O CORDS ele é o Comitê de Responsabilidade Socioambiental da DB1, onde aqui a gente tem bastante projetos, né? Inclusive nós convidamos aí a Marjorie para estar participando conosco do DB1 Eco, trazendo essa live sobre compostagem. Marjorie, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Eu quero agradecer o convite, né, para o grupo DB1 e para o grupo Cortes. É uma honra, um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse assunto que é tão mistificado, né? E eu estou tentando desmistificar um pouco o tema da compostagem para vocês. E é muito legal saber que as empresas têm esse movimento, né? Um movimento socioambiental para cumprir, e eu acho muito bacana explorar isso junto com os colaboradores. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada, é um prazer ter você aqui conosco também, viu? Então, gente, hoje a gente vai quebrar um pouquinho de mitos sobre a compostagem, certo? Nós teremos também um sorteio, né, de uma composteira ao final da nossa live aqui, então vamos compartilhar um QR Code com vocês para vocês estarem se inscrevendo nesse formulário, coloquem seu nome, ele completem as informações, que ao final a gente vai estar sorteando essa composteira para vocês também aplicarem tudo que a gente aprendeu hoje aqui. Pode começar aqui a Sim. compartilhar. Vamos lá. Tá aparecendo? Tudo certo? Tá aparecendo, Renata? Você Sim. consegue Uhum. visualizar? Então Sim, vamos lá. sim. Vamos lá. Nosso título: Compostagem, um novo jeito de olhar para o próprio lixo. Eu sou a Marjorie Shinzato, eu sou engenheira ambiental e formada na Federal de Mato Grosso do Sul, fiz mestrado, doutorado na USP, e eu voltei para Campo Grande, sou de Campo Grande, falo de Campo Grande, para trabalhar, né, como professora, pesquisadora e ficar perto da família. Então, estou por aqui e é sempre assim, eu acho que desde a graduação eu faço esses trabalhos de divulgação de vários temas ambientais. Então, eu já me sinto educadora ambiental desde 2003, quando eu entrei na faculdade. E agora, eu acho que faz uns 4 anos que eu estou trabalhando mais intensamente, assim, com educação ambiental para escolas, para grupos empresariais, para instituições públicas. A gente começa assim mais timidamente na semana do meio ambiente, né? Todo mundo faz convite. E ao longo do ano a gente vai desenvolvendo alguns trabalhos com alunos também. Legal. Então vamos lá. Aqui falando sobre o sorteio, essa é a composteira, né? A ser sorteada aqui para quem está assistindo a live. É só você ficar ligado até o final dessa live. Sim. Aí o sorteio vai acontecer no final. Façam a inscrição, aqui é o É QR muito Code, importante. é a inscrição para você concorrer à composteira. Vou deixar só um minutinho para vocês fazerem. É muito importante, né, gente, para concorrer e aplicar os processos também, e já tirar as dúvidas para quem já está fazendo aí em casa, né? Sei que muita gente já vem mexendo com esse processo de compostagem, né? Entender um pouquinho melhor como que monta, dá muito trabalho, né? Como que eu posso fazer em casa, tem muito custo, como que eu escolho os métodos, então a gente tem bastante dúvidas aí sobre esse processo também, como ajudar, né? Como que eu impacto o meio ambiente, enfim, toda a sociedade, fazendo esse método de compostagem, enfim, que gera adubo ali também, acho bem legal. Então vou seguir adiante aqui. Bom, então eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que é o que todo mundo pergunta, né? O que é compostagem?
Para que serve a bendita compostagem? Por que eu faria compostagem e como faz a compostagem? Então vamos lá, o que é a compostagem? A compostagem é um processo de decomposição de matéria orgânica. O que é matéria orgânica, né? É tudo que tem carbono. A gente é feito de matéria orgânica. Mas aqui na compostagem são os alimentos, sais de alimentos, cascas de alimentos, sementes, folhas, vegetais, né? Então, essa decomposição dos orgânicos é feita por um conjunto de organismos vivos. Então, compostagem é isso, é a decomposição dos orgânicos feita por organismos vivos. Para que serve? Ela serve para reciclar os resíduos orgânicos. Ela serve para ciclar os nutrientes. A natureza faz isso sozinha, ela tem as árvores, cai os frutos, cai folhas, fica ali na base da copa da árvore, e ela mesma entra nesse processo de decomposição, a própria compostagem, e devolve os nutrientes para a terra, né? Para isso que serve. Então, é um processo natural, só que quando a gente entra na cidade, a gente entra aí no meio urbano, não tem mais ali o pé da árvore, não tem mais ali o solo, então a gente tem que dar um empurrãozinho, uma ajuda para a natureza conseguir fazer esse processo, para desempenhar o seu papel. E como a gente gera resíduos também, né? Muito. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Por que eu faria a compostagem? Eu faria para aproveitar o orgânico, porque a maioria das pessoas joga fora. Para quem faz compostagem, né, é até difícil imaginar você jogando fora, porque você realmente vê que dá para aproveitar muita coisa. Sim. Você produz adubo e você reduz significativamente a quantidade de resíduos que você está descartando, colocando ali na frente da sua casa. Isso é um papel pessoal, né, como um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro do coletivo. E isso é muito bacana, que é a responsabilidade socioambiental mesmo do indivíduo, né? Sim. Como faz a compostagem? Então, primeiro você tem que decidir fazer. Não, eu vou fazer. Então hoje eu estou aqui para convencer todo mundo a fazer compostagem. Legal. E aí você vai pesquisar qual que é o melhor modelo para sua casa, para o seu apartamento. Às vezes você quer fazer no escritório, né? Então vamos escolher qual é o melhor modelo. E aí é só começar. E aí agora, ao longo da live, a gente vai tirando dúvidas de como fazer, tá certo? Sobre as dúvidas. Lá no finalzinho, um pouco antes de encerrar, tem um espaço para dúvidas. Mas, ao longo da apresentação, vocês podem fazer perguntas no chat e a Renata vai passando para mim, se for pertinente, a gente interrompe um pouco a apresentação e eu vou responder, tá? Fiquem à vontade e me encham de perguntas, Isso. Porque agora é a hora para a gente tirar essas dúvidas mesmo, né? Colocar a mão na massa também depois, né? Sim. Vamos lá. Motivação. É o seguinte, pessoal, a gente produz muito resíduo, muito. A quantidade que o brasileiro gera, em média, é de 1 quilo por dia. Então, cada brasileiro produz 1 quilo por dia. No mês, eu produzi 30 quilos no mês. No ano, 365 quilos. Agora, pensa que a gente somos milhões de pessoas. Sim. Bilhões de pessoas no mundo. Então, é muito resíduo. E para onde que a gente envia esse resíduo? Né? Para onde? Nosso resíduo, ele é enterrado. Quando a gente joga, assim, do jeito que a gente faz, a gente joga, descarta, não presta mais para mim, eu junto dentro de um saquinho, coloco na frente de casa, ele é levado. Ele é enterrado. Então, alguns municípios ainda têm lixão, então ele vai para o lixão, outros têm um aterro controlado, outros têm aterro sanitário. Mas, olha, não se enganem, porque a gente fala assim, aterro sanitário é um tipo, né, de destinação final ambientalmente correta para os resíduos. E realmente é, porque ela tem medidas de engenharia para fazer mitigação de impactos ambientais. Mas
todas essas modalidades, lixão, aterro controlado e aterro sanitário, é uma montanha de lixo. Sim. Não desconfigura, é uma montanha, gente. E se você, quando fecha, inclusive, um lixão, um aterro controlado ou aterro sanitário, fica lá a montanha. E aquilo fica para sempre. É um lugar, é uma montanha de lixo. No lugar de ser uma montanha de terra, de pedra, é uma montanha de lixo. Sim, o impacto que isso causa no meio ambiente, inclusive também nos lençóis freáticos, né? Todo esse processo. E aí, o aterro sanitário, por exemplo, é uma técnica, né, de fazer esse aterramento dos resíduos, formar essa montanha e mitigar, diminuir esse impacto ambiental. Então, o chorume que é gerado nessa montanha, ao invés de ir para o lençol freático, ele é drenado para ser tratado antes de ser descartado no meio, né? Então, o aterro sanitário realmente ele reduz demais os impactos ambientais. Agora, quando você tem aterro controlado e lixão, aí não, é diferente. Ele realmente fica poluindo o solo, água subterrânea, água superficial, o ar, tá certo? E aqui eu trouxe alguns números, aqui das cidades onde a gente tem colaboradores da DB1, né? Maringá, Campo Grande, Presidente Prudente, Aracaju, Londrina. E aí eu pesquisei um pouco sobre a quantidade de habitantes que tem nesses municípios, isso mais ou menos, tá? Não é exatamente isso, mas é quanto mais ou menos a gente tem. A tonelada por dia, né, que é produzido também aproximadamente. Eu peguei alguns estudos que falavam sobre essa produção. E aí, olha só, eu falei que 1 quilo era a média, né? Mas tem lugares que produzem mais e tem lugares que produzem menos. Olha aqui, Maringá tem 340 mil habitantes. Então, se fosse ia ser 340 toneladas por dia. Sim. Mas ele gerou um pouco mais. Aí, esse aqui, Campo Grande, de 770 dá 700, ele gera um pouco menos. E assim por diante, tem uns que geram mais, outros que geram menos. Aí aqui é a quantidade, as toneladas por ano, mais ou menos, que a gente tem. E é um número que a gente consegue reduzir, sim, senhor, com medidas coletivas, individuais que refletem no coletivo. Sim, justamente igual aquele papel que você falou, né? Qual é o nosso papel ali como cidadão, enfim, né? Qual a sua responsabilidade com o meio ambiente? Esse cenário, ele traz uma visão muito para perto, né? De onde moramos ali, como que eu estou impactando ali na minha cidade? Então, é justamente nesse sentido mesmo. Isso. Agora eu trouxe aqui o que a gente joga fora, né? O que jogamos fora? Essa é a proporção do nosso lixo. 50% é orgânico, resíduo orgânico. 50%, gente, ó, esse número, assim, é um absurdo. Sabe o que é 50%? De comida jogada fora. De comida, de restos, é muita coisa. E isso aqui é uma composição gravimétrica, é sobre peso, né, do resíduo. E em países da Europa, alguns da América do Norte, a gente vê que a composição gravimétrica é um pouco diferente disso. A matéria orgânica, a redução é muito menor. Lá eles têm menos alimento disponível, né? Aqui a gente tem muito, é produtor de alimento. E a gente vê que esse descarte realmente é muito grande. 30% é material reciclável. Tudo que pode ser reciclável. E é 30% em peso, em volume ele é muito maior, né? Mas em peso, 30%. E 20% é rejeito, que não tem o que fazer, tem que enterrar mesmo. Aqui no Brasil, seriam os resíduos, que a gente chama de rejeito, resíduo do banheiro, tem alguma parte dos orgânicos que a gente não consegue recuperar, não consegue compostar, tem outros tipos de resíduos, cotonete, algodão, papel higiênico, papel filme, papel alumínio, são guardanapo, coisas que a gente não consegue aproveitar, e aí é uma parte que é pequenininha, 20%, que a gente realmente tem que destinar para o aterro sanitário. Legal. Então, olha só isso. Atualmente,
90% a 100% do nosso resíduo está sendo enterrado. Não só em lixões, né? Temos aterros sanitários, mas independente, está indo para a montanha de lixo. E assim, é menos, né? Alguns lugares é menos, porque eles já fazem coleta seletiva e promovem ali a reciclagem de alguns reciclados, de alguns materiais. Mas a maioria das cidades, dos municípios, 100% enterrado. E a meta é que, fazendo a compostagem, 50% a gente tira para a compostagem, 30% a gente tira para fazer a reciclagem e só 20% vai para o aterro. Então, gente, essa montanha de lixo aqui, ó, vai ser reduzida para 20%. Aqui 50%, aqui 25%, 20% aqui, ó. A minha seta aparece aí? Sim, eu acho bem legal. Eu também tenho dúvidas, né? Ainda não pratiquei a compostagem, tenho muito interesse, mas no que a gente pode ou não utilizar, né? Eu acho que essa questão do orgânico, que nem você mesmo falou ali, né? São 50%, né, de resíduos ali que a gente pode estar aproveitando, mas o que pode, o que não pode, né? Acho que isso é dúvida também de muitas pessoas. O Ranulfo Francisco, ele fez uma pergunta ali a respeito do chorume, né? Ele perguntou qual que é a utilidade do chorume, como utilizar. Acredito que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente também, né, Marjorie? Sim, sim. Beleza. Se você compostar, agora são algumas conclusões, tá? Sobre tudo isso que eu falei. Se você compostar, vai ter redução de 50% lá da nossa montanha de lixo. Se você separar, né, fazer o descarte seletivo, separar seu reciclável, 30%. E se você compostar e separar, você reduz 80%. E é um número muito significativo. Sim. Reduzir 80%. É mais do que a metade. Muito. Então, é muito... E assim, parece que é utopia, sabe? Pensar que isso pode acontecer, mas é um caminho que já está acontecendo. E cada vez mais você vai ver adeptos fazendo isso, até que vai ficar normal, e aí vai ser automático, e vai ser um costume. Vai ser um hábito da população fazer isso. Eu acredito que, às vezes, a gente fica pensando, mas não vai fazer tanta diferença, mas é só eu que estou fazendo. Eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né, Marjorie? A gente mudar um pouco a nossa concepção, a nossa cabeça, entender o nosso papel como cidadão, né? Também ali pensando nas futuras gerações, nos nossos filhos, enfim, né? Todo nesse sentido. Isso. Aí aqui algumas consequências. Olha, vai diminuir consideravelmente o tamanho daquela montanha de lixo. Vai aumentar a reciclagem, o que significa que vai diminuir a extração de recursos naturais. Então, se eu uso material reciclado, materiais que é lixo, né? Que seria descartado, eu não preciso pegar mais petróleo, por exemplo. Eu uso o próprio plástico descartável para fazer matéria-prima de plástico. Eu não preciso tirar mais areia para fazer vidro. Eu não preciso tirar mais... O que mais? Tem tantas coisas, mais alumínio, né? Extrair a bauxita, fazer mineração. Então, a gente consegue diminuir a extração de recursos naturais. Que aí vem a parte do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade das nossas cidades. E isso é muito bacana. E uma coisa que a gente quase nunca fala, mas aumentando a reciclagem, a gente vai estar colocando dinheiro dentro de um negócio que as cooperativas fazem, o que representa as cooperativas de catadores. Quando a gente faz o descarte seletivo, vai para a coleta seletiva, aumenta muito a renda deles. Por enquanto, o que eu vejo aqui em Campo Grande, por exemplo, a gente tem coleta seletiva, 15% é a taxa de adesão. É muito baixa, né? É muito baixa. E apesar disso, chega lá na nossa UTR, na triagem, e ainda é a renda deles. Imagina se eu elevo isso para 80%. Aí ele fica tão rentável que às vezes eles talvez não precisariam de recursos, investimentos do governo. Sim, né? Toda uma cadeia, né? Nesse momento, eles ainda precisam de ajuda, porque 15% realmente é muito pouco. E aí, esse é o coletivo fazendo a diferença para o lugar onde você mora.
Você não precisa ficar pensando, é o planeta, vou fazer um mundo melhor. Você vai fazer a sua cidade ficar com uma Sim. qualidade de vida melhor. Isso não é sobre o global. É claro que tem impactos globais envolvidos nisso, mas pensa no seu, né? Pensa no seu, no lugar onde você mora, na cidade onde você mora, nos catadores, nas cooperativas da sua cidade. Pensa no aterro sanitário da sua cidade, pensa no. As prefeituras pagam por tonelada enterrada, sabe? É uma despesa que vai reduzir também. Se talvez mantenha a taxa de lixo, por exemplo, tem muitas cidades que já têm taxa de lixo, e a ideia é ir aumentando, porque a maioria das cidades não conseguem pagar a gestão de resíduos só com a taxa de lixo, acaba tirando de outros lugares para pagar. E se a sociedade fizer o seu papel dessa separação, fazer compostagem, isso reduz drasticamente. Então, eu não vou precisar tirar, por exemplo, de iluminação e asfalto para enterrar lixo. Então, pensa só, é uma cadeia muito gigante, né, de uma ação muito simples e você desenrola muitas coisas, ajuda muitos setores. Sim, com certeza. É para se pensar. Opa, isso ficou errado. Então, na nossa montanha de lixo, eu mostrando qual que é a realidade agora, né? O orgânico entra em decomposição lá na montanha de lixo. Não, tá tudo bem, ele faz o seu papel, né? Mas a quantidade é enorme. Então, naquela montanha, pensa, gente, você joga um monte, tudo de uma vez só, a quantidade é muito grande, então vai precisar de muito mais tempo para fazer essa decomposição. É concentrado, produz muito chorume e é ruim para a qualidade das águas, se for aterro controlado ou lixão, né? Os recicláveis são de difícil degradação, então se você joga misturado, o reciclável entra na montanha e acaba dificultando essa decomposição do orgânico. E isso acontece mesmo, e por isso que o tamanho da montanha de lixo fica tão alta. Sim. Porque se fosse reduzido, né, só com orgânico e fizesse a decomposição, aquilo ia baixar bastante, e eu ia conseguir usar mais o meu aterro. Mas com os recicláveis lá misturados, ele atrapalha e a minha montanha continua grande. Os recicláveis, eles então estão aumentando o tamanho da montanha. E o que fica enterrado, gente, é um desperdício, ele não é aproveitado. Então, o orgânico pode ser aproveitado? Pode. Mas se eu enterrar ele, eu não posso mais aproveitar, eu estou desperdiçando. O plástico, papel, papelão, alumínio, embalagens de metal, eu posso aproveitar? Posso. Mas se eu enterrar, eu não posso mais. Então, tudo configura uma cadeia de desperdício de recursos materiais que literalmente a gente não está nem aí. Parece que não é problema nosso. E é muito nosso. É muito nosso. É o nosso lixo. Sabe, é a nossa decisão de jogar misturado, jogar separado, fazer ou não fazer compostagem, fazer ou não fazer reuso, comprar mais ou menos. É tudo, vem de nós, consumidores, geradores de resíduos sólidos. Sim. Pronto. Agora eu espero que todos estejam convencidos. Então, vocês já estão cientes que jogar tudo misturado é muito ruim e é desperdício de material, de tempo e de dinheiro. Inclusive, quando você compra um produto, a embalagem dele, você paga por essa embalagem. De repente, você descarta. E tudo aquilo é dinheiro. Você pagou por aquilo. E isso pode voltar de algum jeito. Se não for para você diretamente, vai voltar para a sociedade. Pensa nos catadores. Pensa na administração pública também, né? Toda a cadeia. Esse jogar misturado aumenta a quantidade das montanhas de lixo espalhadas por aí. E, gente, talvez essa é a parte que mais me toca. Tudo bem, eu não estou nem aí, eu não quero separar. E se as pessoas continuarem pensando desse jeito, a gente vai ter cada vez mais montanhas de lixo. Aonde? Em lugar, gente, o Brasil é cheio de terras férteis. Agora a gente fecha uma terra, uma propriedade com solo fértil para fazer o quê? Para criar uma montanha de lixo. E quanto mais a gente demorar, mais montanhas de lixo a gente vai ter espalhado no Brasil.
Sim, Aqui eu em acho Campo que Grande a gente já tem várias montanhas. E aí, vamos mudar ou não vamos? Vamos eu topo. continuar jogando, construindo montanhas de lixo ou não? Pode falar, Rê. Eu acho que é uma responsabilidade nossa mesmo trazer pra gente, né, essa questão que nem você falou, o meu papel, o lixo é meu, o que que eu tô fazendo com ele, né? Tanto a questão da reciclagem, para mim ali foi muito importante, sabe? A gente já faz a separação de lixo aqui em casa, né? Tem a coleta seletiva aqui na nossa cidade. A gente sabe que não são todos os lugares que tem, mas de que forma que você pode também procurar algumas alternativas ali de separar esse lixo. Não tem a coleta seletiva, mas né, a gente tem certeza que tem ali algumas alternativas onde você pode direcionar esses recicláveis, enfim, né? Tem ali alguns meios, né, da gente estar fazendo a nossa parte mesmo. Isso. Então, ó, agora todo mundo está sabendo que separar os recicláveis para coleta seletiva é um dever. Isso já está todo mundo sabendo. Nas cidades onde tem coleta seletiva, é um dever. O governo já investiu naquilo, nessa estrutura. Sim. E por que você não está usando esse serviço? Você paga por esse serviço. Você acha que sai da onde? É do nosso dinheiro. Sim, com certeza. Agora você não... É como se você fosse na loja, comprasse o celular e não levasse o celular para casa. Você está pagando pela coleta seletiva e você não está usando a coleta seletiva. Então, isso dói muito quando você pensa nisso. É um desperdício de dinheiro seu. Sim. Né? Então, e agora vocês sabem também que é super possível aproveitar os orgânicos em casa. E isso vai reduzir ainda mais o tamanho da montanha e aumentar a sua responsabilidade, o seu papel dentro desse coletivo. Então, ó, nosso lixo é nossa responsabilidade. A galera tem a seguinte noção, que o nosso lixo é responsabilidade da prefeitura. Não. Agora, inclusive, depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 2.305, a gente sabe que a responsabilidade sobre o lixo é compartilhada. Então, quem que é responsável pelo meu lixo? Eu, a prefeitura, a indústria que me vendeu, o comerciante que me vendeu, todo mundo da cadeia entre fabricar e gerar o resíduo, e coletar e tratar esse resíduo, todo mundo da cadeia é responsável pelo resíduo. Só que a população, infelizmente, ainda não se tocou do seu papel, do seu dever, da sua responsabilidade. Então, gente, eu acho que o lixo é a forma mais, assim, descarada de chamar a responsabilidade socioambiental da população. Porque é seu, você está vendo, é você que produz. Então, eu acho que é hora e não tem mais desculpa. Sim, eu acho que é muito simples, né? Você também passar essa responsabilidade, não é problema meu, né? Deixa a cidade que resolva, enfim, não, eu não vou ter que lidar com isso agora, mas é realmente isso, puxar essa responsabilidade, né? Responsabilidade socioambiental acima de tudo. Isso. Vamos lá, então como fazer? Agora vem a parte, né, a parte prática desse negócio. Primeiro você tem que escolher, gente. Você escolheu, vou ter compostagem. Agora eu tenho compostagem sem minhoca ou com minhoca. Sem minhoca é a compostagem microbiana. Com minhoca é a vermicompostagem. Certo? Então tem essas duas modalidades, em resumo. Ou é sem minhoca ou é com minhoca. Com ou sem minhocas, né? Como que eu vou escolher isso? Ah, minhoca é fácil, eu compro a minhoca e coloco lá, né? Mas como que eu vou pensar, como que vai influenciar a minha escolha? É o seguinte, quando tem a minhoca acelera a decomposição. E aí, sobre que tipo de minhoca? A gente usa minhocas californianas. Por quê? Porque a minhoca nativa que dá na terra, a gente pode ir lá caçar minhoca. Né? Só que a minhoca nativa da terra, ela come só os alimentos já decompostos. Então, já entrou num processo ali de decomposição, aí que ela vai comer. A minhoca californiana, não. Ela come o nosso alimento do jeito que a gente coloca ali. Que é cru. Come. Oi. Onde a gente pode encontrar, né? Tem lojas, enfim.
muitas lojas não, as lojas que vendem os minhocários, tem disponível na internet chega minhoca, às vezes, eu não sei se em casa de pesca tem, eu acho que não, mas a gente tem que ir nesses produtos ecológicos, aí Sim, sempre tem minhoca para minhocário. legal. A minhoca, ela revolve aquela montanha de orgânico que a gente coloca na composteira. Então, ele vai andando e vai criando espaço para entrar oxigênio. Tá? E ela faz esse papel que é bacana, eu vou já explicar por quê. Só que a minhoca, ela pode fugir. Se você faz na terra, ela foge. Se for por exemplo, faz na fazenda, ela foge e vai para outro lugar. Se for no quintal, talvez não, porque não tem outro ambiente, ela pode morrer, né? E outra coisa, se for um lugar aberto, né? Você faz em vala, em caixotes ali no quintal, a minhoca fica ali disponível, o passarinho vem e come. Isso acontece também. Então, você precisa ter um minhocário para trabalhar com vermicompostagem. Se você for escolher trabalhar com minhocas, você precisa dessa sequência de 3 caixinhas. A minhoca é super sensível à luz e à acidez e à temperatura. Então, lugares muito quentes, cidades que são muito quentes, por exemplo, Campo Grande, Cuiabá, né? Eu preciso deixar na sombra. Eu preciso sempre deixar na sombra. Ela aguenta até 65 graus Celsius, então é uma temperatura bem alta. Então, tudo bem. E aí a luminosidade, por isso que as caixas de compostagem são opacas, né? Elas são com cores escuras para não deixar a luz entrar. E a minhoca, a gente já vai falar um pouco sobre os alimentos que eu posso colocar, mas o minhocário tem algumas restrições, porque a minhoca não gosta de ambiente ácido. Então, casca de laranja, limão, né, bagaço de laranja e limão, eu não posso colocar. A minhoca não gosta e ela pode até morrer. Que Sem legal. minhoca, olha esse outro lado, sem minhoca, pode demorar um pouco mais, né? Porque eu vou contar só com os micro-organismos que tem ali presente, que vão desenvolver ali sozinho. Com as minhocas, inclusive, esses micro-organismos existem também, estão ajudando ali o processo, mas tem a minhoca para ajudar. E aí, só que tem um método que chama compostagem acelerada, método Takakura. É uma compostagem acelerada sem minhoca. Então, você faz um preparado, né, com fermentação, com fermento biológico de pão, bolo, tem um manual para ensinar como é que faz, as quantidades que coloca, né, para fazer esse fermento. E aí você coloca em serragem, e aí você começa a colocar seu orgânico e ele faz a compostagem mais acelerada. E é bem legal, vou mostrar a diferença dos tempos. Legal. E esse Takakura, a gente tem restrições ali de cascas e itens ácidos ou ele é mais abrangente? Ele é mais abrangente. Então, é assim, o miocário, ele tem muitas restrições. A compostagem microbiana, não. Ela é mais flexível, mais aberta, sabe? Ela recebe mais coisas, inclusive. Aqui eu trouxe a apostila, que é um pedaço da apostila dessa compostagem Takakura. Esse aqui são os 2 fermentos que você faz, coloca aqui numa caixa e aí vai fazendo a compostagem. Ela é bem simples. E é Legal. sem minhoca. E eu estou vendo muita gente trabalhar com isso, principalmente pessoal de agronomia, pessoal que tem horta. Eu estou vendo eles trabalharem com isso, fazendas, chácaras, né? Aí aqui eu trouxe alguns modelos, ó. Esse aqui é o tipo caixas, né? Caixas empilhadas. É um minhocário convencional, mas você pode usar essas caixas para fazer compostagem microbiana, sem minhoca. Você pode usar ela. Aí aqui tem os baldes. Assim, qual que é o valor de uma composteira, né? Ele essas prontas, vai de 200 a 500, 600 reais. Né? Algumas tem por 100, de 100 a 500 reais. Uma composteira desse tipo, já feita, com
com os Pronta, furinhos né? aqui, prontinha. Mas você pode fazer, olha esse exemplo dos baldes. São 3 baldes grandes, eu acho, de margarina, esse aqui. Sabe aqueles potões que vem De no mercado? restaurante, sim. Essas aí você faz, tem tutorial na internet, fazer os furinhos aqui, pôr uma torneirinha aqui, e esse aqui sai por R$0. E você pode fazer essa compostagem na garrafa PET. Na garrafa Legal. PET tem os tutoriais também. É super simples, para ver, são 3 garrafas PET, você corta, encaixa uma na outra, tem que fazer os furinhos, só que aí você tem que cobrir, né? Porque ela transparente assim não pode, que a minhoca não gosta. Mas se for sem minhoca, aí pode. E aí você. Só que esse exemplo é para quem produz pouquinho, né? Mora sozinho, produz pouquinho, cozinha pouco. E aí você consegue fazer desse tipo. Ou você faz várias desse de garrafa PET. Aí você vai colocando as datas e acompanhando o processo. Eu gosto desse da garrafa PET. E já Aí, utiliza duas coisas, né? Você já está utilizando materiais que você tem em casa ali também, acho isso super válido e super acessível. sim, aqui eu tenho compostagem na terra, mas mais para quem tem quintal, casa com quintal. Aqui eles fizeram tipo uma cerquinha, né, que você vai despejando ali. Aqui é uma vala, fez um buraco na terra e começou a colocar, e aqui em caixotes. A Takakura, que é a compostagem que eu falei acelerada, você faz um caixote ou balde vazado, não pode ser balde fechado assim. Pode ser balde vazado. Tipo, não tem cesto de lixo que é cheio de furos? Sim, aham. Aquele é um ótimo recipiente para fazer a compostagem Takakura. Mas eu posso utilizar esse dos baldes fechados para fazer o takakura ou ele não serve também? Não é bom. Esse No não. caso, seria para o minhocário, então, né? Ou miocário ou a compostagem microbiana convencional. Pode fazer. Legal. Nós temos algumas dúvidas aqui, Marjorie. A Débora perguntou, né, que ela não entende ali, gostaria de saber, né, se mistura com terra ou não, né, ali Ah, no boa pergunta. propósito da compostagem. Temos dúvidas também de onde encontrar essas composteiras, acho que, né, a gente está falando um pouquinho sobre isso também, e dúvidas sobre se a minhoca é a mesma minhoca da pesca, né, que nem a Marjorie falou, é a minhoca californiana, onde você acaba encontrando elas em lojas, né? Isso, vou falar então um pouquinho. Aqui, essas composteiras prontas, né, com 3 caixinhas, a gente compra na internet. Eu tenho uma da Morada da Floresta. A Morada da Floresta aqui no Brasil é super conhecida e é a que mais vende composteiras. Tem esse modelo, esse da foto é um modelo mais barato, e tem uma que é modelo UMI, que é mais cara, ela é mais elegante. Para quem mora no apartamento chique, eu recomendo a UMI. Você pode pagar parcelado e ela vai ficar lá, é super útil. Eu Legal. gostaria de ter uma UMI, mas na minha casa serve essa aí. Ela não é tão Para sofisticada. começar. Sobre colocar terra, essas composteiras não colocam terra, não precisa de terra. Essa aqui, ó, que a gente está vendo uma gaiolinha, né, uma cerquinha, parece que eles estão colocando terra. É um modelo. E eu já vi também tutorial mostrando a compostagem na garrafa, colocando terra também. Então você pode ou não pode, mas não é recomendado colocar terra, porque isso aqui que você está colocando, as sobras dos alimentos, é isso que vai virar a terra, né? Vai virar humus. Então você não precisa adicionar terra. E a terra, ela tem uma coisa que ela pode compactar. E quando faz a compactação da terra, né, fica sem espaço para entrar oxigênio. E entrar oxigênio é super importante. Sim. Para manter os micro-organismos vivos, as minhocas precisam de oxigênio, então não tem jeito. Sobre as minhocas de pesca, né? Não, a gente pode usar as minhocas de pesca, as minhocas nativas que a gente fala, mas ela, assim, a caixa que você vai colocar o alimento vai apodrecer um pouquinho, aí depois a minhoca vai comer. Então, por isso que a gente indica a californiana, porque a californiana come os alimentos crus. Acho que Legal. responde tudo, né? A terra, onde comprar e a minhoca. Vamos lá, principais dúvidas. Espaço. Ah, eu moro no apartamento. Gente, juro que muitas pessoas fazem compostagem
em apartamento. Inclusive, eu acho que a maioria das pessoas que compram essas composteiras prontas moram em apartamento. Sério. Então dá para fazer, dá para fazer, lá em gente. São Paulo fez um programa, né, que era Composta São Paulo, feito no governo do Haddad. Eles fizeram uma seleção de pessoas, assim, as pessoas moradoras de São Paulo se inscreviam no projeto e aí tinha entrevista para escolher quem é que ia receber a composteira. E aí o pessoal responsável pelo projeto acompanhava o processo. E porque eles queriam dados, né? E o pessoal adorou. Que legal. Só que trocou a gestão, não deu continuidade no projeto, mas a gente teve resultados muito bacanas e foi bem essa ideia de desmistificar, sabe, a compostagem. Tipo, dá para fazer. São Paulo, vocês sabem, não é que é pequeno, né? Muitas pessoas moram em espaços muito pequenos. Então, o pessoal era para falar que dá para fazer mesmo. Que legal. Aí eu vou falar um pouco sobre o que pode aqui. Então vamos lá. Esse aqui é só. Eu vou falar sobre o espaço, vou falar, eu já falei, né? Agora. Vou falar o que pode, mostrar os alimentos, vou falar quanto tempo gasta, né? Vai tomar muito tempo. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre o tempo de decomposição, sobre o clima, como o clima influencia, sobre cheiro, mau cheiro. Eu acho que o pior é o pessoal tem muito medo de cheiro e não precisa ter medo. E temos bastante dúvidas nesse sentido já. Insetos a gente tem mesmo, mas tem como eliminar isso. Vamos lá, espaço. Então, aqui eu tenho exemplo de uma casa com quintal, né, e uma composteira, e aqui um apartamento. Fazendo aqui, dá para fazer na área de serviço. Eu já vi, gente coloca na própria cozinha, que tem aquele cozinha planejada, já tem um espaço para composteira, sabe? Que legal. Então, você puxa ela, coloca o resíduo e devolve, tampa ela e devolve. Super legal. Então, dá para fazer nos dois. Agora, o que pode? Aí é o seguinte, o miocário, né, e a microbiana pode tudo isso aqui. Frutas, que frutas? Todas as frutas, menos os cítricos. Eu trouxe até aqui. Casca de... Eu tô aparecendo na câmera? Sim, tá. Estamos. Casca de... Esse aqui é de mexerica, moricote, eu não sei como vocês chamam. Esse aqui é moricote. Casca de laranja, limão, resto de limão, você espremeu, né? E tem esses restos. A minhoca não gosta por causa da acidez. Eu já expliquei sobre isso. Ela não gosta de ambiente ácido, então não é para pôr, não é recomendado pôr. Alguns lugares falam, dá para colocar um pouquinho. Eu recomendo não colocar, porque você nunca vai saber se você colocou um pouquinho ou foi demais e você mata a minhoca. Então, não coloca. Esse vai para o rejeito, esse aqui vai ser enterrado lá no aterro sanitário. Tudo bem. Isso se você escolher o minhocário. Na microbiana, você pode colocar. Então, os cítricos você vai poder colocar. Então, todas as frutas na microbiana pode. A microbiana, para lembrar, não sei se alguém entrou por agora, sem minhocas, tá? Aí você pode legumes, verduras, grãos, né? Sementes, folhas, flores, saquinho de chá, tereré, chimarrão. Aqui em Campo Grande a gente toma muito tereré. Café? Café pode. Borra de café, o filtro do café, né, que é de papel, pode. Casca de ovo, super ótimo. Serragem e palha. Isso pode, então, nos dois tipos, isso tudo pode. Na microbiana, vai entrar, eu não sei se dá para ver aqui, um pontilhadinho. Isso aqui é a repetição de tudo isso, tá? Tudo isso que eu falei, e aí pode entrar mais coisas. Carnes, laticínios, cítricos, doces, massas, comida temperada, né, já processada, que eu já cozinhei, a serragem e a palha. Então, a microbiana, quando é sem minhoca, a gente consegue jogar mais coisa, aproveitar melhor, gerar menos rejeito. No miocário, eu vou conseguir ainda gerar rejeito, né, um pouquinho. Entendi. Mas, assim, aqui em casa eu escolhi miocário.
Principalmente porque o rejeito de comida pronta, isso não acontece aqui na minha casa e é o ideal na casa de vocês, que não sobre comida, que não jogue fora comida, né? Que o seu planejamento seja para você usar e reusar e inventar. Sobrou abobrinha, no outro dia você faz sopa. É nesse esquema assim que a gente precisa reduzir também a comida que a gente está jogando fora. Vamos tentar diminuir aquele gráfico lá de 50%, né? Vamos reduzir ao máximo do orgânico. Mas a microbiana, a gente sabe que você pode carne, as comidas temperadas, cozidas, cabe muito mais coisa, né? Mas, olha, de verdade, isso aqui tudo eu não jogaria fora, né? Tirando aqui os cítricos, né? Mas o resto eu não jogaria fora. Por que eu jogaria fora? Então, mais ou menos o conteúdo do miocárdio e da microbiana vai ser o mesmo. Só que a microbiana você vai poder colocar os cítricos. E o resto, eu tenho certeza que vocês não vão jogar fora. Carne, você vai jogar fora? Não vai. Laticínio, doce, você vai jogar fora? Não. Massa, comida, não joga fora. Aproveita. Sei lá, dá pra fazer tanta coisa, congela, né? Sim. Aí eu coloquei a criatividade, né? Coloquei papelão. Porque vocês já ouviram falar, né? Papelão é um material biodegradável. As bactérias consomem ali. Mas eu falo que é para tomar cuidado. Pode, mas não é recomendado. E nenhum dos dois tipos, tá? Aqui a gente falou do filtro do café, tem o chá que vem no pacotinho, dentro do papel. Também, pode colocar esses dois. Mas papel mesmo, que a gente escreve, né? Folha de papel, papelão, não vamos usar. Onde eu vejo que isso usa? Tem lugares que é muito difícil achar serragem. Inclusive, eu trouxe serragem. Vocês conhecem a serragem? É resto de madeira, né? A serragem é o lixo de quem trabalha com madeira, né? De marcenaria, de quem produz móveis de madeira. Então, o Brasil é cheio de árvores, com certeza tem muitas marcenarias, com certeza tem muita serragem. Mas eu já vi cidades fora que não tem isso. Então, eles colocam papel e papelão picado. Funciona também, mas demora mais, o composto fica um pouco diferente, porque, como vocês sabem, papel e papelão tem um pouco de químico, ou tem muito químico, então altera um pouco a propriedade do nosso composto. Aqui no Brasil, a gente pode fazer tudo natural, a gente tem essa possibilidade. Agora, eu vou falar o que não pode de jeito nenhum. Resíduo não orgânico. O que é resíduo não orgânico? É plástico, metal, né? Esse lixo que a gente manda para reciclagem, eu não posso colocar na composteira, tá certo? Gordura, eu não posso também, porque ela atrapalha o meu processo de compostagem. Então, se é um alimento, por exemplo, é um alimento gorduroso, ou é papel, né? Papel toalha, guardanapo, gorduroso. Óleo, né? É rejeito. Óleo. Nada disso pode ir na composteira. Então, tudo que estiver engordurado não vai para a composteira. Fezes, né? Às vezes o pessoal coloca de cachorro, de gato. Não é recomendado mesmo. E ossos, semente mais dura também, muito dura. Ossos não é muito legal também, porque não vai decompor. Vai ficar lá e vai ficar com cara de osso e você vai tirar no final. Tá? Não vai ser legal para o seu composto. A não ser que você triture ele, né? Aí sim, ele entra lá e aí todo mundo consegue fazer a decomposição. Se você não triturar, não dá certo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, o que pode ou não pode? Pode quase tudo, né? Se você escolher o miocárdio, vai ter umas restrições. A microbiana, você pode muita coisa. Você quase não vai jogar orgânico fora. Legal. Bem legal você compartilhar, né? A gente viu que é bem abrangente mesmo, né? A maior parte dos nossos resíduos a gente pode aproveitar de alguma forma. Nós temos duas perguntas, uma a respeito do odor, acredito que a Marjorie vai estar falando um pouquinho depois, e a respeito sobre colocar frutas cítricas, então, e alho e cebola na compostagem
microbiana, né? Eu não posso colocar esse tipo de resíduo. E a segunda pergunta é se a serragem não consome muito nitrogênio para se degradar. Ah, sim, tá. Vamos lá. Ai, agora foram muitas. Peraí. Deixa eu lembrar. O que eu ia falar? Dos cítricos. Os cítricos pode na microbiana e não pode no miocário. Aquilo que eu falei, as minhocas não gostam de ambiente ácido. Então, no miocário não vai pôr, na microbiana eu posso pôr. Cebola, alho, eu não ponho no miocário. Não põe no miocário. Eu até podia ter colocado essa ressalva aqui. É que é assim, por isso que não pode comida. Porque comida tem tempero. Sim. E os temperos não são bons para minhoca. A minhoca não gosta, a minhoca pode morrer com tempero. Então, cebola, alho eu não vou colocar. Comida temperada eu não vou colocar. Na microbiana eu posso. Então, eu posso tudo isso. O que mais que você tinha perguntado? Era a respeito, né, das frutas mesmo e sobre a serragem, se ela não consome muito nitrogênio. Então, a serragem, você vai ver que ela fica... ela é o material que menos vai ser decomposto. Assim, é o que eles menos vão comer. Eles vão comer mais o que a gente está colocando de comida mesmo. Então, a serragem, ela fica ali e ela é meio que base, né? E ela serve para oxigenar a composteira, porque ela fica grande, né? E aí permite a entrada de oxigênio. Se ela fica muito compactada, aí não é difícil de entrar oxigênio e os micro-organismos podem morrer ou virar uma composteira anaeróbia, que é aí que entra o negócio do cheiro, que entra a decomposição anaeróbia, sem oxigênio, aí é fedido mesmo. Então, a serragem é isso, ela, na verdade, ela vai ser incorporada já como uma parte orgânica, ela não vai ser processada. A maioria vai ficar ali. No composto, ela vai ficar ali, e aí ela mesma vai ser fonte, né, desses componentes, nutrientes para o solo, para a horta. Eu vou mostrar isso para vocês. Tempo, né? Quanto tempo eu gasto? É muito tempo. Poxa, você gera lá, tá cortando a casca ali, tá lavando o alface, né? Tirando as folhas feias. E aí você vai colocando no baldinho, trouxe aqui o baldinho, vai colocando dentro do baldinho, né? Ali, na pia. E aí, depois disso, você joga tudo fora. O que você vai fazer quando for fazer compostagem? A mesma coisa, você gerou, vai colocar no baldinho, e aí, quando terminar de cozinhar, comer, você pega o baldinho e despeja na composteira. Legal. Muito tempo? Não. Aí você despejou e coloca a serragem, a matéria seca. É só isso, não tem mais nada para fazer. Já é um hábito, né? Ao invés de jogar no lixo ali mesmo, né? Conforme a gente faz e mistura tudo, manter 2 lixinhos ali, separando, né? Sabendo que a gente pode colocar ou não pode, é muito importante também para a gente fazer a compostagem. Isso. Quanto tempo demora, né? O processo da compostagem? Aí que entra essa parte também de escolher. A decomposição com as minhocas demora 30 dias. Ela é bem rápida. A compostagem microbiana, ela demora de 90 a 120 dias. A microbiana, sem minhoca. E a com minhoca demora 30 dias. Mas é 30 dias como? É assim, eu tô enchendo a minha caixa, né? Normalmente eu demoro 30 dias para encher a caixa. Depois que você troca a caixa, essa caixa vai ficar parada, você vai encher outra caixa. Por isso que tem 3 caixas, no miocário, na composteira. Você enche uma em um mês, vai deixar um mês lá sendo processada, comida pelas minhocas, e aí em 30 dias você tem. E aí você está enchendo a de cima. Aí desce ela, aí ela fica 30 dias, e essa que você tirou, né, encheu. Você espera 30 dias, você já tem um composto. Se for sem minhoca, demora de 90 a 120 dias. Demora. É um processo mais longo, né? É mais longo. Então, quem tem terra, né, na chácara, um quintal grande, fazenda, tudo bem demorar 90 a 120 dias. Então, tudo bem. Agora, quem apartamento, casa menor, não é recomendado.
Mas existe a compostagem acelerada, aquela que eu falei, a Takakura. Ela demora de 15 a 20 dias para processar. Então, você enche lá, 20 dias, 30 dias, você tem o composto. Então, ela é bem legal, porque você coloca a Takakura, você não espera os micro-organismos nascerem, você coloca micro-organismos lá, por isso que é rápido. Tem Entendeu? até uma dúvida, eu acho que nesse sentido, a Eliana estava perguntando se fermento natural, né, ele pode ser utilizado nesse processo. Na compostagem acelerada, Takakura, a gente faz com fermento natural. E a gente cria micro-organismos diferentes, colocando algumas coisas diferentes. Tem um que a gente faz com folha, flor, o outro a gente faz com casca de banana, alface. A gente vai colocando resíduo da nossa própria casa, põe o fermento, chacoalha, deixa lá 3 dias, e aí ele vira uma fonte de micro-organismos que vai fazer a decomposição. Por isso que ela é acelerada. Legal. Ela é bem legal. Clima. Aí, gente, esse tempo de demora, não demora. Inclusive isso aqui, tá? Do tempo da decomposição. Eu falo que demora 30 dias, 20 dias na Takakura, 30 dias no Miocário, mas também pode demorar mais. Por quê? O clima influencia muito nos micro-organismos, não para a minhoca, mas os micro-organismos, eles gostam de um clima confortável e quente. Eles gostam de clima confortável e quente. Frio, regiões frias, elas ficam mais devagar. Elas trabalham mais devagar e às vezes alguns morrem. Tem micro-organismos que morrem com frio. Então, o processo de compostagem em ambientes mais frios vai demorar um pouco mais, mas vai acontecer. Mas vai demorar um pouco mais, tá? Então, você estende aí esse prazo. Legal, então dá para adaptar, né? Independente aí do clima, gente, dá para fazer. Vai demorar um pouquinho mais, mas a gente consegue. Aí, por exemplo, se fica dentro de casa é mais quentinho, né? Você tá lá, às vezes, se é muito frio, você usa aquecedor, tá dentro da cozinha, normalmente perto de fogão, é quente, então ali funciona ainda. Mas se você deixa no quintal, lá fora, tá lá 10 graus, sei lá, se é 10 graus o mês inteiro, ele vai demorar muito. Né? Então tem que pensar nisso. Se você mora numa região muito fria, que fica frio o tempo todo, coloca dentro de casa, que aí vai ser mais rápido. Cheiro, vamos lá. Cheiro é talvez a maior preocupação da galera que quer ou não quer fazer compostagem. O cheiro é o seguinte: eu trouxe aqui uma composteira. Essa composteira, gente, que eu trouxe, ela é uma composteira didática. Ó, tem 3 compartimentos. Dá para ver aí? Dá. 3 compartimentos. É uma composteira transparente. Não é recomendado, né? Como eu falei, tem que cobrir, porque é com minhoca. Mas ela é só para mostrar para vocês. É uma composteira didática. Tem 3 compartimentos. Um não vai resíduo, é só tem uma torneirinha, ó, que é onde sai o chorume, né? E essas 2 vai resíduo. E aí o negócio não é cheiroso, né? Você acha que é um cheiro. É um cheiro de serragem, de terra. Você cheira assim, é um cheiro de terra. De terra que, sei lá, de terra. Grama que ficou ali, morreu. Mas não é um cheiro ruim. Tá muito escura a imagem. Tá escura a imagem, pessoal? Tô ouvindo aqui. Bom, vai ficar assim. Então, o cheiro é isso. Ele é um cheiro que não é fedido, é um cheiro de terra mesmo. E o que deixa fedido? O negócio é o seguinte: tem oxigênio? Não é fedido. Agora, se não tem oxigênio, aquilo que eu falei, entra numa decomposição anaeróbia, que é sem oxigênio, e aí é fedido, solta gás sulfídrico, solta metano, gases fedidos, né? Gás de Sim. fedido. E aí, o que você tem que fazer? Se a sua composteira está fedida, é porque não está entrando oxigênio. Então, não sei como que você fez, no balde, põe mais furos para entrar oxigênio, né? Você fura e entra mais oxigênio. Ou você revolve mais vezes, né, o seu composto ali para entrar oxigênio.
Então, se está fedido, é só porque não tem oxigênio. É só isso, não tem mais nada para falar do cheiro. Se tiver oxigênio, não vai ser fedido. Eu garanto, não vai ser fedido. Nem o chorume não vai ser fedido. Sabe o saquinho de quando a gente deixa na pia? Na pia não, ali no lixo da cozinha, que você joga tudo ali orgânico. Se você demora muitos dias para colocar o seu lixo lá fora, ele gera chorume. Mas ele gera chorume numa condição assim, uma lixeira completamente fechada, dentro de um plástico fechado, e por isso que ele fica fedido. Então, a maioria das pessoas tem essa lembrança quando vai pensar em compostagem, né? Sim. O meu lixo é fedido, como que a compostagem não é fedida? Realmente é um tabu. A condição é diferente. A lixeira não tem oxigênio e a composteira tem. Tem espaço para entrar, os micro-organismos usam oxigênio e aí eles não vai ter cheiro. Um exemplo disso, eu não sei, vocês talvez não, talvez tenham pessoal do meio ambiente aqui assistindo a live, mas você tem uma estação de tratamento de esgoto que usa micro-organismos, tá? Todas usam, né? Anaeróbios e outra que usa organismos aeróbios, processos aeróbios, né? Você tem a aeração. O cheiro das duas ETs, da estação de tratamento de esgoto, é muito diferente. Aqui em Campo Grande, a gente tem duas. Uma é aeróbia e a outra não. Então, você vai levar alunos, eu levo meus alunos para fazer visita técnica, né, quando dá. E aí você vai na ET, que é anaeróbia, é fedida mesmo. Eles não aguentam. Então, agora eu já levo sempre na aeróbia. Na aeróbia não tem cheiro. Terra, é um cheiro diferente, né? Um cheiro de terra misturado com alguma coisa, mas não é fedido, porque não solta gás que tem mau cheiro. Se então, não tem gás. Se tá soltando o cheiro, então é porque realmente ali, né, tá faltando oxigênio nesse processo, tem que rever ali, que nem a Marjorie falou. Nós temos algumas perguntas aqui, Marjorie, a respeito né, dos métodos, enfim, como que a compostagem com o método microbiano, eu consigo colocar as minhocas comuns, né? Na verdade, assim, dá para fazer uma compostagem com o método microbiano para depois colocar as minhocas comuns? Essa foi a dúvida ali da Márcia. Tá, eu vou explicar isso. É o seguinte, toda composteira é microbiana, até a que usa minhoca. Tá? Então, todas são microbianas. O que significa? Tem muitos micro-organismos ali, tem fungo, bactéria, que fazem a degradação. O miocário é que tem essas bactérias e fungos, mas tem mais a minhoca. Então, se você fizer uma microbiana e, de repente, decidir colocar minhoca, ela virou um miocário. E aí, é aquele negócio, você não pode colocar ácido, né? Os alimentos ácidos, comida temperada, carne, laticínio. É isso. Então, você pode transformar, sim, a sua microbiana em miocário. Mas só para lembrar, elas são muito parecidas, só que uma tem minhoca e a outra não. Não sei se respondeu. Temos mais alguma dúvida a respeito da minhoca, né? Como que a minha minhoca produz o humus? Essa falar mesmo, ela come os alimentos e o cocô, a excreta da minhoca é o humus. Legal. A respeito da infestação de mosquinhas, né? Acho que você vai falar um pouquinho ali a respeito dos insetos. E a Elisângela, ela perguntou, a minha composteira ela é muito úmida, o que eu faço? E também se eu consigo utilizar o fermento natural de pão ali, aquela mistura, né, de água com farinha na compostagem. Nossa, esse eu nunca pensei nisso. Desse do fermento mas se é minhocário, né? Nunca pensei nisso. Porque ou eu faço um ou eu faço outro. Esse eu não sei responder. Sobre o fermento no minhocário. Eu tenho que pesquisar para ver se pode. Talvez não possa. Legal. A gente tem bastante alternativas, né, ali
que a gente sabe que dá para utilizar, às vezes não são tudo, né, que dá para fazer, enfim, mas a Marjorie, depois também a gente pode responder ali as perguntas, principalmente para quem se inscreveu no e-mail, né, então a gente vai ter ali a lista das pessoas que estão participando, inclusive tem o sorteio ali no final também, né, a gente tem o QR Code ali na tela, aproxima ali, clica no QR Code, preenche o formulário que a gente vai estar sorteando no final aqui dessa live uma composteira também, estamos quase lá. Ó, agora pensando nisso, assim, pensando no processo, que talvez saia uma resposta. É o seguinte: quando você põe o fermento, né, faz a fermentação, você coloca micro-organismos que vão fazer a decomposição. No miocárdio, colocar esse fermento, esses micro-organismos, pode, como é acelerado, né, pode acidificar ali o meio onde está e a minhoca não gostar. Mas eu não tenho certeza que se isso acontece, mas eu acredito que possa acontecer isso. E é por isso que todo mundo já tem as restritivas, né, para orientação de miocárdio. Então, eu acho que não é aconselhável. Mas, de qualquer jeito, eu posso pesquisar mais a fundo, ver certinho os processos, para responder melhor. Legal. Sobre os insetos, vamos lá, inseto também. Ó, quando eu comecei minha composteira, a primeira coisa que deu foi encher de mosca. Ai, que saco. Quem não tem a mosca, era aquelas mosquinhas da banana, sabe? Aquela que é bem pequenininha. Chata pra caramba. Ela é muito chata e fica ali, e aí fica cheio. Eu não gostei. E aí acabou atraindo, assim, pra minha varanda, né? Que tem fruteira. Bom, não gostei. Aí eu procurei na internet rapidinho, eu e meu marido. A gente viu uma armadilha para mosca. E aí serve para essa mosquinha, para mosca normal, para bigato. A gente viu que pegou muito bigato, eu não tinha essa noção. O negócio é assim, você tem um copo, peraí. Você tem um copo, coloca assim, ó, uns 2 dedinhos de vinagre, 2 colheres de açúcar e dá 2 borrifadas assim de detergente. Mexe e coloca dentro da composteira ali para ela não cair, porque vinagre é ácido. E aí deixa lá o copo. Aí todo mundo, por causa do açúcar, né, vai até lá e por causa do sabão não consegue sair. Então ele fica preso lá. Então fica tudo ali. Legal. Na armadilha. E aí eu fiz isso e distribuí para casa também, na cozinha, varanda. Aí acabou a mosca. Até mosca grande cai na armadilha. Legal, são coisas que tem em casa também, né? Simples. Uhum. Sobre bigatos, né? Bigato é uma coisa assim. Bigato, gente, é super natural ter na composteira, ajuda, né? Acelera o negócio, mas realmente é desagradável. Eu, particularmente, de jeito nenhum quero bigato. Então, eu coloquei essa armadilha para isso. Mas como que dá bigato, né? Se o negócio lá é todo fechado, a mosca não entra, como que dá? O negócio é o lixinho. O seu lixinho tem tampa? Se você, enquanto estava fazendo, descuidou, deixou destampado, a mosca foi lá, pousou e pôs o outro. Então, para não dar bigato, você tem que ficar o tempo todo colocando, fechando, colocando, fechando. É o jeito que acontece para não dar bigato. Se tem bigato, é porque você descuidou na hora ali que estava fazendo, tá? E outra coisa dos insetos é o seguinte, no miocárdio, tudo bem, não era muita mosca, eu exagerei um pouco, mas era mais as mosquinhas de banana, porque realmente tem muita banana no meu recinto aqui. Mas o que atrai muito inseto, e não só mosca, outros bichos também, outros insetos, é o cheiro. Então, comida, eu acho que eu até coloquei aqui, ó. Comida com tempero, né? Se for uma microbiana, porque no miocárdio você não vai pôr. Mas se você colocar comida temperada, o cheiro é muito forte e aí atrai muito inseto. Então, às vezes você tem a microbiana e você opta por não colocar comida feita, por causa do tempero, por causa do cheiro e para não atrair inseto, tá? Tempero, alimentos cozidos e carne, né? Então, se você não colocar isso, a probabilidade de ter inseto ali é menor.
Outra coisa de inseto é deixar coberto. Se você cobre, né, você atrai menos também, exala menos cheiro e atrai menos inseto. A composteira desse de caixinhas, ou de balde, ou da garrafa PET, ela é fechada, sempre fechada, só tem os furinhos para entrar oxigênio, mas ela é fechada. Então não vai entrar insetos. Agora só vai entrar se você deixar o baldinho aberto, quando você coloca lá já tem ovo, né? Mas se você faz no quintal, por exemplo, né? Você vai fazer montanha, ou ali na gaiolinha, ou no caixote, ou no buraco, ou uma montanha, né, de resíduo, que é compostagem leira, você tem que sempre forrar, né? Sempre cobrir. Cobre com serragem, com material seco, porque se você cobrir, atrai menos ou não atrai insetos. O segredo é cobrir. Então, tem 2 segredos para os insetos. 3. O lixinho fechado. 2. Não colocar comida temperada com cheiro forte, cozida. 3. Sempre cobrir o material, mesmo dentro da composteira que tem tampa, cobrir com serragem, porque aquilo abafa o cheiro. Ele abafa mesmo, ele é para abafar. Então, aí não atrai insetos, tá bom? Legal. A Eliana, ela perguntou se tem como fazer a compostagem direto no chão e se isso Sim, chama ratos, né? é mais complicado. Eu já vi gente que teve problema com isso, mas o segredo é esse mesmo do inseto. É cobrir. Se você cobrir com material seco, ele logo vai dissipar aquele cheiro. Não colocar alimentos crus, ou crus não colocar alimentos cozidos e temperados, e aí não vai atrair nem rato, barata, né? E outros insetos. Eu acho que esse é o segredo para fazer no chão. Tomar esse cuidado. Tá? Legal. A Ângela perguntou se casca de ovo e pó de café é bom. Aí entra naquela questão da. Serve para as duas, né? Nesse caso, Sim, Marjorie? serve para as duas. Serve para as duas. É Legal. ótimo, é ótimo. O ovo. Aí, ó, o ovo também O ovo, eu estou vendo aqui o ovo é mais difícil dele quebrar dentro da composteira. Mas quando você jogar o ovo, tenta amassar ele ficar bem pequeno, assim, que aí ele é processado. Mas o ovo em si, se você jogar na sua horta, né, triturar e jogar, é uma ótima fonte de nutrientes. Antes de eu ter composteira, eu sempre bati banana com casca de banana, com casca de ovo e pó de café. É um excelente adubo também, tá? Legal. Vamos lá, então, como já estamos chegando no final, tá, pessoal? Como escolher? Então, você vai escolher pelo recipiente, né? Se vai ser aquelas caixas empilhadas. Por que tem a torneirinha? Porque a torneirinha gera o chorume. Vou mostrar que é o chorume. Ó, esse aqui é o chorume. Tá aparecendo? Sim. É o chorume líquido que gera ali na minha última caixa, que tem a torneirinha. Isso é super, super rico de nutrientes. Ele não tem cheiro forte, é o mesmo cheiro do humus, né? De cheiro de terra misturado com alguma coisa, mas não é fedido. E ele é concentrado, então você usa medida assim, coloca uma medida dele e 10 medidas de água. Você dilui ele para pôr na horta ou no jardim. E eu faço isso, ele é muito bom mesmo. E ele dura muito, né? Porque ele gera bastante e dura muito. Ah, lembrei de uma pergunta sobre a umidade. Alguém Isso. perguntou da umidade. Sobre a serragem, né? A umidade é o seguinte, eu também já tive esse problema de ficar muito úmido. Fica muito úmido se você tem muitos alimentos úmidos, né? Solta muita água. Ter umidade, sempre vai ter umidade. É ótimo ter umidade, porque é nessa umidade que vai gerar o chorume. Se você tira a umidade, você pode não gerar o chorume, aí você vai gerar só o humus, né? Mas se você te incomoda, comigo me incomodou, porque
eu abria, estava suada a composteira. Então, o que você faz, né? Tudo é opção de escolha, você viu que você pode fazer de vários tipos. Eu não queria bigato, fiz isso. Né? Eu arranjei todas as soluções, tirei. Tem gente que não se importa e deixa o bigato. Eu não queria muito úmida, ela suave, minha composteira por dentro. Eu não queria úmida. Então, eu ponho mais material seco para misturar. Então, eu misturo com mais serragem. Então, acaba ficando com mais serragem e aí acabou a minha umidade, assim. Só que diminuiu o meu lixiviado. Então, tem que ver o que você vai querer, tá? Então, eu fiquei meio incomodada com a umidade, achei que estava dando mofo na superfície, mas eu fui ajeitando, assim. Só que aí eu não gostei, eu acho que eu vou voltar a colocar menos serragem, porque aí diminui o chorume e eu gosto do chorume. Tá? Legal. Então vamos lá, nas caixas, baldes e pets empilhados, né? Você escolher esse, é ótimo. E se você tiver o quintal, forleira, né? Que é montanha, assim. Se for vala, buraco. Se for canteiro, né? Você faz um canteiro, madeira, alguma coisa assim. Ou caixote, todos eles são passíveis de você fazer. É super simples. Marjorie, só um minutinho, tá, pessoal? As nossas inscrições para concorrer à compostagem, a composteira, desculpa, elas estão encerradas, tá? Nós vamos fazer o sorteio assim que a gente finalizar aqui. Certo. Então vamos lá. Esses de caixa, balde, esses empilhadinhos, é bom para quem tem menos espaço. O outro é para quem tem quintal, fazenda, chácara, né, que tem um espaço maior. E tem esses caixotes. Os caixotes eu também posso ter em pouco espaço. O caixote, um exemplo, é aquela compostagem Takakura. Então, você pode fazer também no apartamento, ele é pequeno, tá? Esse aqui, né? Os empilhados, eu posso ter somente micro-organismos, né? Que é a minha compostagem microbiana comum. Então, eu pego a minha composteira aqui. É um minhocário, né? Eu compro como minhocário. Mas se eu não quiser pôr minhoca, ele vai virar uma composteira microbiana, tá? E na leira, também, eu posso ter só micro-organismos. Aqui nessas caixas, nos baldes, peste empilhada, eu posso ter minhocas mais um micro-organismo, que é esse vermicompostagem. Na outra, que é livre, assim, não é recomendado ter minhoca. Que é o que eu falei, as minhocas vão sumir. Sim. Então, você gasta, às vezes você compra, né, a minhoca, e ela vai sumir, o passarinho vai comer, sei lá, ela some. Ela vai para a terra, vai para outro lugar, mas ela some. Então, só nesse esquema deles empilhados é bom para minhoca. Nesse esse aqui. Nesse aqui, na verdade, é assim. Não precisa revolver se tiver minhoca, porque a minhoca mesmo, ela vai andando e vai abrindo espaço, ela revolve aquela massa que você colocou lá. Nas valas, canteiros, caixotes, você precisa misturar. Então, você pega um pedaço de pau, um garfo e mistura. Uma vez por semana, você abre a caixa e mistura. Se você escolher assim, empilhada, né, sem minhoca, você vai ter que fazer isso também. Porque Revolver, no caso, é misturar mesmo ali os resíduos. Uma vez por semana, você está colocando lá, todo dia você coloca, não precisa misturar. Coloca o resíduo, coloca a serragem, coloca o resíduo, coloca a serragem. Deu domingo, vai lá e mistura. Por quê? Porque esse misturar é o que vai garantir entrar oxigênio mais, né? Que a gente precisa para não dar mau cheiro. No Legal. outro, a minhoca faz esse papel. Das caixas que tem minhoca. Então, aí não precisa. Mas, mesmo assim, eu recomendo mexer. Todo domingo eu abro ela e mexo. Só para ter certeza que não vai dar mau cheiro, sabe? Sim, legal. Faço isso. A Rosângela perguntou se ela pode substituir a serragem por terra, né? A gente já até tinha comentado ali um pouquinho sobre a terra, que não é recomendado utilizar. Não dá. É Rosângela? Isso. Rosângela, não dá para ser terra. Assim, às vezes a gente pode pôr terra na composteira, tudo bem, mas ela não substitui porque ela não é material seco e com os nutrientes que a gente precisa ali para equilibrar. O composto não vai ficar com a mesma escala de carbono, nitrogênio e fósforo, que é bom para as plantas, para as hortas. Então, não é recomendado. Mas o principal da terra é que quando você coloca a terra,
ela compacta, ela se acomoda ali e compacta. E aí ela prejudica o sistema de oxigenação, dos micro-organismos trabalharem, da minhoca trabalhar. Então, não é mesmo recomendado, e você substituir não é recomendado mesmo. O que você poderia substituir é folha seca. Eu coloco muito folha seca aqui. Quando está acabando minha serragem, eu coloco folha seca. E a outra substituição é aquela do papelão, né? Que eu não falei, tem lugares que não tem disponível serragem, o pessoal pica papelão e coloca. Mas por terra, não dá para substituir a serragem por terra. Aí aqui, sobre precisar molhar ou não, né? Quando é o sistema de caixas, independente se tem minhoca ou não precisa molhar. Eu vi num vídeo, né, no tutorial daquele Takakura, que se você vê que não tem muita umidade, você não consegue fazer um bolinho assim, com a massa, né, que a Takakura vira uma massa. Você não consegue fazer um bolinho com a mão, ele está com pouca umidade, e aí você pode molhar. Então, tem que sempre dar uma pesquisada ali se você vai molhar ou não. Mas, em geral, essas de caixa, ele mantém a umidade lá dentro. Tanto que alguém perguntou, né, que a composteira dela é muito úmida, a minha também. Ela tem a umidade natural dela. Agora, na outra, no chão, a umidade vai embora, né? Sim. Ou ela infiltra na terra, ou o sol vaporiza a umidade. Então, aí eu tenho que jogar água, eu borrifo um pouco de água para conseguir manter os meus micro-organismos ali e trabalhando, senão ele ou fica lento, ou morre, e aí para o processo. Então, a umidade é muito importante nesse método. Em todos os métodos. Como todo, né? Sim. Em todos os métodos. Na compostagem precisa de umidade. Aí, ó, desse das caixas, né? O que ele vai dar? Ele vai dar 2 produtos. Ele vai dar o humus, né? Que é o sólido, uma terra preta. E vai dar o chorume, que é o que você coleta na última. Que também é um fertilizante. A gente chama de adubo líquido. E no outro, na terra, o chorume, ele vai embora, né? Ou ele volatiliza, ou ele infiltra, ele vai embora. E aí você só vai ter o humus. Então, por isso que eu gosto muito desse dos empilhados, porque ele me dá os dois. E eu gosto mais do chorume do que do humus, se vocês querem saber. Eu acho ele mais fácil, mais rico. Ele é mais rápido de sair, né? De obter. Mas eu prefiro o chorume. Então, eu gosto muito desse método do empilhamento. Independente se tem ou não tem minhoca. Ele sempre dá chorume e humus. Agora fica aberto para mais dúvidas. Tem mais algumas dúvidas aí? Temos. A Eliana perguntou se o bigato ele ajuda na decomposição, da mesma forma que a minhoca ajuda. Ajuda. E temos também ali a Grace perguntando como posso ter uma ideia do tamanho da composteira para a quantidade de lixo orgânico, né, que ela produz. É assim, a composteira ela vem já, se você vai comprar pronta, né? Ela vem por tamanho de família. Então, para uma pessoa, uma composteira pequena. Tem as medidas na internet, você vai achar isso. Eu não sei falar aqui quantos litros. Acho que a minha é 20 litros, 40 litros. A minha ou é 20 ou é 40 litros. Eu não sou muito boa disso, não. Mas ela aqui, a minha casa é grande assim, de pessoas, né? Eu tenho 6 pessoas morando aqui na minha casa. Mas tem gente que é uma só, uma composteira pequena. Aquele da garrafa PET, para quem é uma pessoa só, é ótimo. Sim. Os baldes de margarina, né? Ele não é tão... Mas ele dá para 2 pessoas, 4 pessoas, ele dá certo. Então, e aí também você pode testar, né? Se você é 1, 2 pessoas, composteira pequena ou média. Se é mais pessoas, mais que 2, pode comprar a maior, a G ou a GG. E aí, se você tem, por exemplo, você comprou a G e está produzindo mais, você só compra uma caixa a mais.
sabe? Encaixa ali, mais uma. Então, em vez de ter 3 caixas, você vai ter 4. Eu já vi isso acontecer também. Porque aí você gerou muito mais do que você achava que gerava, né? Legal. O Cláudio, ele perguntou qual tipo de fermento se usa e a quantidade ali, acho que é no método de aceleração, né? Ah, de aceleração. É do Takakura. Ah, tem as proporções lá. Deixa eu até voltar lá, peraí. Aqui. Ai, entrou errado. Tá aparecendo ainda? Sim. Aqui. Do fermento, são fermento doce, fermento salgado. Fermento granulado seco. 5 colheres. Um pouquinho. Acho que Legal. dá 2 pacotinhos daquele fermento biológico seco, sabe? Isso, depois a gente pode compartilhar com vocês também, gente, Esse manual. esse manual ali certinho com todas as informações, o método, né, ali para vocês seguirem a quantidade certinha, tá? Olha esse aqui do Takakura, essas fotinhas aqui. Como é que faz? Eu não tenho da serra. Antes de virar esse aqui pretinho, né? Ele é só serragem primeiro com os fermentos, então ele ainda é amarelinho. Aí você começa a colocar os alimentos e revolve, e aí ele vai virando tudo pretinho, assim, ó. Que já é a minha terra, é o humus, né? Em si. E sempre coloca serragem, material seco. E olha só, esse aqui é um TNT dentro do caixote. É isso que eu expliquei. Eu não posso fazer em balde esse método aqui, porque ele precisa entrar mais oxigênio, então precisa ser num lugar vazado. Mas Entendi. eu acho que se fizer num balde fechado e furar bem para Sim. entrar oxigênio, eu acho que ainda pode. É que o Eu tenho TNT que. ele é bem vazado também, né? Um paninho ali onde a gente consegue, né, passar o oxigênio. Uhum. Então vamos lá, mais perguntas? Temos. O Renan, ele disse assim que ele tem o sistema de baldes e coloca bastante serragem, mas ainda assim ele tem drosofila. Como evitar a presença desses insetos? Ah, então, as drosófilas, será que ele coloca comida, resto de comida? Não ter resto de comida é importante para evitar. E o baldinho, gente, eu tenho certeza que quem tem drosófila, bigato dentro da composteira, descuida um pouquinho do baldinho lá na pia. Não fica tampado. É quase certeza que é isso. E a outra coisa, então, não colocar alimentos temperados, que também vai diminuir ou eliminar. E a outra dica é a armadilha que eu falei, de colocar um copinho, né, com vinagre, açúcar e detergente, coloca lá dentro que elas entram e morrem ali. Aí você não vai ter mais. A minha, a minha sempre tem armadilha. Nas 2 caixas que eu tenho, né, de alimentos, eu coloco sempre um copinho com isso. E aí elas vão se afogando lá dentro. Legal. Elimino elas. E a última pergunta ali do Gabriel Fontenelle, ele perguntou qual seria a proporção de serragem na compostagem de carnes. De carnes? Na composteira. Acredito que Não, seja na. eu vou falar sobre a quantidade de serragem. Aí vale para as duas, para Legal. minhocário e para outra. É assim, você tem um baldinho desse para despejar. Esse aqui tem 3 litros. 3 litros, né? Um volume de 3 litros de comida. Eu coloco ali. Qual é o volume de serragem que você vai colocar? De 3 litros. Eu coloquei esse aqui, se você quiser medir, coloca a serragem aqui e despeja lá também. Essa é a proporção. Então, é 1 para 1. De comida e de orgânicos e de serragem. E também, qual que é a dica? Você coloca lá os alimentos, né? Os orgânicos. Pega metade dessa, você sabe, 1 para 1, pega só metade dele, coloca e revolve, né? Mistura. E depois você coloca a outra metade para cobrir, porque cobrir também é o que espanta inseto, né? Cobre ele lá. Então, essa é uma outra dica também, que eu esqueci de falar, e agora eu falei. Legal. Bom, acredito que é isso. Vamos ao sorteio. Deixa eu ver. Ah, eu trouxe umas curiosidades aqui. Legal. Ó, para
como eu falei, a composteira, ela varia, né, de R$0, se você aproveitar os materiais que você tem, até R$500. Então, tudo bem, é um investimento. Eu ainda vou comprar essa de R$500, porque ela é muito bonita. E é legal para eu levar, por exemplo, fazer minhas palestras, né? Legal. Aí, a matriz de minhoca. Essa aqui é uma matriz de minhoca com 50 minhocas. É bastante minhoca. É um punhadinho de terra, assim, que vem minhoca. Terra, é um humus mesmo, que já vem minhoca. R$30. E aí ela mesma, né, vai proliferando. Vai aumentando a minhoca lá dentro. Então, é uma matriz de minhoca. Inclusive, você pode vender minhoca depois também, se você quiser. Se aumentar muito a sua minhoca lá dentro, você vende minhoca. Legal. Pacote de serragem. Ai, eu não sei quanto que tem aqui. Então, esse pacote deve ter uns 10 litros. Custa R$15. Esse aqui no lugar que eu compro é na IP, que vende esse Miocário, que vende esses produtos. Não sei se dá para ver. É uma empresa que chama IP. Legal. Inteligência em Projetos Ecológicos. Ela é muito boa. Eu gosto muito dos produtos dela e do serviço dela também. Mas você pode ir como eu falei, você vai na marcenaria e pede serragem de madeira crua, né? Madeira não tratada. Não pode ser serragem de MDF, por exemplo, de compensado. Tem que ser de madeira. Porque de MDF compensado tem químico e mata minhoca, é ruim para os micro-organismos. Até na microbiota é ruim. Bem legal, isso é bem importante nessa dica. Uhum. Então, a serragem é isso. E aí, então, você pode ter ela de graça. Essa semana eu vou procurar uma madeireira aqui para eu poder pegar uns sacões de 100 litros, que tem bastante. E é de graça, eles doam, porque é resíduo para eles. Eles têm que dar destinação, né? A gente aproveitando também resíduo de uma outra empresa. Sim, com certeza. E aqui, sobre os produtos, né, que a gente gera na composteira. Ó, o humus é baratinho, 2 quilos, R$10. Mas você gera bastante humus. Então, você pode vender, ou você vai usar, eu uso na minha casa mesmo. As plantinhas, né? E o chorume, gente, o chorume, ele gera, depende do seu lixo, né? Se ele é mais úmido ou menos úmido, se é mais úmido, ele gera mais chorume. Mas, ó, 500 ml, é uma garrafinha pequena, custa R$40. Nossa! Tem outro valor agregado. O chorume, ele é super... assim, quem tem horta, quem tem jardim, orquídea, essas coisas, gente, pessoal que cuida mesmo disso, eles adoram chorume. E é difícil achar chorume para comprar. Então, você pode vender isso. Eu uso tudo aqui na minha casa. Nas plantas, orquídeas, né? Principalmente aqui em casa também, minha mãe gosta bastante dessas, né? Plantarem, enfim. Antes eu pegava o chorume, né? Aí eu diluía e aí eu ia colocando um golinho assim em cada lugar. Aí agora eu borrifo. Eu vi um vídeo na internet, no YouTube mesmo, o cara dando a dica de borrifar. Você faz a diluição aqui e borrifa. Legal. E é bom assim para as próprias as folhagens, né? É bem legal. E agora são só considerações finais. Olha, a natureza, como eu falei, a natureza ela faz a ciclagem dos seus resíduos desde sempre. O negócio é que entrou a gente ali, urbanizou, e a gente acabou atrapalhando um pouco isso. Então, a gente está dando um empurrãozinho quando a gente faz a compostagem. E aí é para lembrar que a gente faz parte da natureza. Então, a gente também deveria ciclar nossos resíduos. Não só os orgânicos, né? Os outros que a gente inventou, porque é material plástico, papel, papelão, a embalagem de metal, de vidro, tudo isso a gente inventou. E tudo isso a gente pode ciclar também. Não sei em que momento que a gente achou que ia introduzir isso e não tinha que fazer o que a natureza sempre fez, né? E aí deu uma prejudicada aí na nossa qualidade de vida. Então, vamos voltar com isso. Isso é muito natural. E o homem não é assim, o homem é a natureza. O homem é a natureza, sabe? Ele faz parte. Sim. Não é um é o outro. Um está dentro do outro. Então, Sim. a gente mudar o nosso olhar para o nosso lixo realmente não é fácil. Eu juro que as pessoas têm repulsa de lixo.
Mas quando você começa a pensar, fazer separação, você vê a sua relação com o lixo muda demais, porque você nem olha para aquilo mais como lixo. Tudo é matéria-prima, né? Um faz adubo, o outro vai para o catador, que vai ganhar dinheiro com isso. Imagina o ganho social que você está promovendo, sabe? Não é só sobre você, é sobre um ciclo, é um ciclo Sim. mesmo. Então, ó, é difícil realmente mudar esse olhar, né? Esse olhar, mas é possível. E por mais que você se recuse a fazer, gente, está acontecendo, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Que o objetivo é esse. Então vai ter um momento, sei lá, daqui a próxima geração, a outra, vai estar fazendo isso. E Por que não começar agora, né? E a gente tem que fazer. Bom, eu me sinto muito bem fazendo isso, fazendo o descarte seletivo dos meus recicláveis, fazendo a compostagem. Eu gosto muito dos produtos que eu obtenho, então eu sei que eu estou fazendo meu papel socioambiental. Eu gosto muito e eu aconselho vocês a terem esse sentimento também. Então, se você começar a fazer, muda muito o seu papel dentro de um coletivo. E aí, qual que é a dica? Igual eu estou fazendo aqui, ensinando, né, mostrando, dando dicas, faz isso também. Imagina, eu estou fazendo, dou dica aqui, 5 vão sair daqui fazendo compostagem. Aí esses 5 explicam mais para o vizinho, para o amigo, de repente cada um pegou mais 2. E olha só a rede que amplia, uma rede Sim. super do bem, né? Sim, com certeza. E aqui, ó, quando a gente sempre pensa assim, você vê lá o lixo no mar, né? Às vezes você nem é de uma cidade litorânea, acho que não é problema seu, mas o lixo, o nosso, do continente, para lá também. Então, ó, os rios, os mares, as nossas terras férteis, a nossa saúde, os nossos animais, toda a natureza, todos os homens são beneficiados quando a gente fica os nossos resíduos. Então, estou convidando a todos aqui para reescrever essa parte da nossa história. É uma nova relação com o lixo. E para isso, precisa começar. Eu agradeço aqui de coração pela atenção. Às vezes é chato, né, ficar falando, ouvindo sobre compostagem, mas eu trouxe assim como uma tentativa mesmo de motivar vocês. Assim, depois alguém do Cortes vai me contar quem é que começou a compostagem depois dessa Já palestra. temos pessoas fazendo. Aí você vai me contar. Isso é satisfatório para mim. E agora vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda do sorteio? Vamos. Vamos lá. Bom, nós tivemos muitas inscrições, né? Felizes aí também por todo mundo ter compartilhado as dúvidas, né? Terem se inscrito também para concorrer. Boa sorte aí a todas as pessoas. Número 59. Quem foi o ganhador ou ganhadora? A sortuda ou sortudo da noite? Jailton Oliveira da Rocha. Parabéns, Jailton. Espero que você consiga aí aplicar os métodos, enfim, né? Agradecemos a sua participação também. Nós vamos estar entrando em contato com você justamente para definir ali os processos. Parabéns. Gente, então é isso. Eu fico à disposição também, a Renato, o grupo, né, DB1 Cortes, pode entrar em contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp, para tirar mais dúvidas. Quem começar e tiver dúvida, tá dando errado, tá dando inseto, mau cheiro, manda mensagem que eu ajudo. Eu ajudo mesmo, porque o negócio é fazer isso acontecer. Legal, nossa, Marjorie, eu queria agradecer em nome do Quartz e da DB1 Group também, por tanto conhecimento, né, sua experiência aí compartilhada com a gente, né, tantas dicas, enfim, agradecer de coração mesmo a sua participação, muito obrigada.
Não, eu que agradeço e estou aí à disposição de vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. E para quem se inscreveu, nós vamos estar compartilhando também alguns materiais, enfim, que nem a Marjorie disse mesmo, temos o contato de vocês, precisarem tirar dúvidas, né, vamos enviar um materialzinho ali justamente para que vocês comecem a colocar a mão na massa e podemos apoiar também nesse sentido. Obrigada